Justamente agora com uma informação exclusiva do repórter Bruno Pinheiro, que fala sobre as fraudes no INSS. Em meio a toda essa discussão, uma informação exclusiva da Jovem Pan a partir de agora. Acompanhe. Os documentos obtidos pelo jornalismo da Jovem Pan revelam que durante o governo Bolsonaro e também o governo Lula, a CONTAG intensificou seus esforços para flexibilizar as regras sobre os descontos em benefícios, com uma impressionante base de quase 1.400.000 beneficiários. A CONTAG lidera entre as entidades investigadas. Em um dos ofícios, a CONTAG pede a inclusão de um termo aditivo ao acordo de cooperação técnica, visando a eliminação da necessidade de revalidação da autorização para desconto das mensalidades associativas. A urgência deste pedido feito durante o governo Bolsonaro ainda destaca a intenção de remover a exigência de um tempo para essa validação. Sobre a gestão de Lula em 2023, a Confederação requereu a liberação de descontos um mês antes do desbloqueio irregular de um lote de autorizações. Em 2 de outubro, mais de 30.000 autorizações represadas foram solicitadas. Em novembro, o INSS desbloqueou de forma inexplicável quase 40.000 benefícios que já estavam sob a investigação da Polícia Federal. A auditoria do INSS indicou que essa liberação foi feita sem as devidas justificativas e em desacordo com a legislação vigente. A análise ainda revelou que apenas um pouco mais de 200 beneficiários tinham realmente comprovado suas assinaturas, enquanto a maioria aguardava pelo desbloqueio. A Jovem Pan também teve acesso a este laudo. Os peritos encontraram uma impressão digital que não pode ser confirmada, resultando em um documento que evidenciava a impossibilidade de autenticar a autorização e destacando que o material analisado não era verdadeiro. O ofício contestando a autorização foi enviado em novembro de 2020 e a perícia, que só foi concluída em julho de 2021, revelou que durante o governo Bolsonaro, as fraudes relacionadas aos descontos de aposentados e pensionistas já se intensificavam e culminando na Operação Sem Desconto, lançada pela Polícia Federal em abril. A situação chamou a atenção da Justiça Federal, que, com base nas investigações da Polícia Federal, autorizou buscas e apreensões na sede da CONTAG e entre seus dirigentes. Além disso, uma perícia realizada em 2021 sobre um caso de desconto vinculado a um sindicato em Pernambuco levantou suspeitas de um esquema de falsificação de permissões no INSS. Essas irregularidades, que permitiriam um desconto de 2% nos benefícios, fazem parte de um padrão identificado pela Polícia Federal, onde entidades teriam utilizado impressões digitais comprometidas e assinaturas falsas para obter autorizações sem o conhecimento dos aposentados. Bom, Cristiano Vilela, aí a reportagem exclusiva do Bruno Pinheiro mostrando mais detalhes sobre essas fraudes, irregularidades em registros e cada vez mais surgem essas informações. E é claro, né, o governo fica numa situação muito complicada por causa de informações que vão saindo, vão surgindo. São dois lados, a investigação e também como que esse dinheiro vai ser devolvido para os aposentados e pensionistas, que é o que a gente vai falar daqui a pouquinho também. Exatamente, Thiago. Você vê que, de acordo com as investigações, à medida que elas vão avançando, vai ficando evidenciado que era praticado uma série de fraudes, uma série de formas indevidas de se retirar recursos que eram recursos dos aposentados, que acabavam indo para instituições, para outros órgãos, através de procedimentos fraudatórios e que não tiveram, ao longo dos anos, a fiscalização necessária, a análise necessária, cuidadosa, que a coisa pública tem que ter. É justamente por isso que o Estado, enquanto o representante do INSS, ele tem absoluta responsabilidade no sentido de ressarcir as pessoas, no sentido de ressarcir os aposentados. E aí, num segundo momento, naturalmente, correr atrás dos fraudadores para que possam ressarcir o erário. Mas os beneficiários, os aposentados que foram lesados, não podem ficar sem receber o seu valor. Tem que recorrer realmente
à União para que ela faça esse pagamento devido, caso o governo não apresente nos próximos dias uma medida para esse ressarcimento integral. Vilela, e sobre isso, o titular da Previdência, Volney Queiroz, participou hoje do programa Bom Dia Ministro e deu mais detalhes sobre esse ressarcimento a aposentados e pensionistas. A reportagem é de Aline Beckett. A partir desta sexta-feira, aposentados e pensionistas que suspeitam de descontos indevidos poderão buscar atendimento presencial nas agências dos Correios em todo o país. De acordo com o ministro da Previdência Social, Volney Queiroz, o governo Lula cobra agilidade no processo de devolução. O presidente pediu para que a gente fosse rápido, que a gente fosse implacável na busca dos culpados, para a responsabilização daqueles culpados, me pediu acolhimento, cuidado com os aposentados, para que nenhum deles fique no prejuízo. E ele sabe a importância desse dinheiro, de quem foi subtraído, para que esse dinheiro possa voltar. O ministro também destacou a fiscalização rigorosa nas associações que atuam junto aos beneficiários do INSS. Vai acontecer um pente fino, vamos passar fazer uma checagem de todas essas associações, de como é que elas se comportam, de como elas trabalham, e ao final de tudo nós vamos separar o joio do trigo e vamos ficar com o trigo. O que é o trigo? São as associações que efetivamente existem, que efetivamente prestam serviço aos aposentados, que há essas associações, há associações que têm 60 anos, 40 anos, e que são amplamente conhecidos dos aposentados. Então, é benéfico para os aposentados que elas existam. O governo federal discute junto ao Congresso formas de garantir segurança e transparência nos descontos em folha de pagamento. Com essas medidas, o Ministério da Previdência busca restaurar a confiança no sistema e assegurar os direitos dos beneficiários. De Brasília, Aline Beckett. Dora, e todo o pano de fundo dessa discussão, se teremos ou não uma CPI ou CPMI, que é uma comissão mista, no Congresso Nacional. E a gente viu a reportagem do Bruno Pinheiro, as explicações do ministro nessa tentativa de voltar ou retomar a confiança do aposentado e do pensionista. A CPI é inevitável, Dora? Certamente é inevitável. O presidente do Senado, Davi Alcolumbre, já disse, prometeu que vai ler o requerimento da semana que vem, o que não quer dizer que a CPMI será instalada ainda nesse semestre. Por quê? Porque aí semana que vem tem um evento do BRICS, aí depois já começa aquela história de festa junina, que a gente aqui do Sudeste nem entende direito, mas para o Nordeste é super importante, então a Câmara fica esvaziada e não precisa ser do Nordeste, todo mundo aproveita para também ficar de folga, e aí entra o recesso, enfim. O que se prevê é que essa CPMI seja efetivamente instalada. Todo mundo já está dando como certo. A oposição, inclusive, já está escalando uma tropa de choque para poder compor essa CPMI, o governo já se convenceu de que não adianta lutar, porque essa coisa é inevitável, porque cada dia é isso, como trouxe o Bruno. Cada dia, cada hora é um fato novo que aparece, essa história, essa podridão vem vindo a público, e evidentemente que isso precisa ser tratado também no âmbito do Congresso Nacional. Então, o que se prevê é que, com indicação de composição, assim, final de agosto, essa CPMI deve começar a funcionar. E aí toma conta do segundo semestre, que a gente já sabe, né? Já vai começar a conversa mais séria sobre a eleição de 2026. Agora, queria só falar sobre um ponto, sobre essa questão da intenção do governo, dizer que devolve o dinheiro do pessoal até 31 de dezembro, fica muito bonito quando se fala dessa intenção do governo para dar aquela impressão que está tudo funcionando. Mas até agora o governo não diz de onde vai tirar o dinheiro. Então, antes de prometer devolver, precisa explicar de onde é que vai sair esse dinheiro, senão as coisas não ficam objetivas e efetivas. Pois é, esse é o ponto, não é, Vilela? Agora, tem a questão que o aposentado, o pensionista, eles precisam se sentir acolhidos nessa discussão. Tem atendimento presencial, e você imagina quantas pessoas vão atrás disso. Vai ser fila, 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 né?
Exatamente, Tiago, especialmente em se tratando de um segmento que é um segmento com mais idade, muitas vezes não tem aquela capacidade de lidar com instrumentos mais modernos, com aplicativos e tudo mais. Então, a gente vê que é muito possível que haja esse volume grande de filas, haja idosos passando mal nas filas, com calor, com dificuldades para ser atendido. E o fato é que essas imagens, elas acabam calando fundo realmente no coração das pessoas, sensibiliza as pessoas de uma forma geral e faz com que o governo, num momento onde tem uma popularidade bastante combalida, acabe perdendo ainda mais apoio. E conforme o tempo passa, o governo não dá efetivamente uma resposta concreta, prazos concretos, mostrando formas de ressarcimento desses valores, o fato é que essa crise vai ficando maior e a popularidade do governo vai sendo arranhada cada vez mais.